Oi, meus queridos, tudo bem? Espero que tenham um bom domingo. Tô aqui gravando para vocês um material de apoio para o curso de tarô grátis que a gente tem aqui no canal. Tem a playlist do material de apoio. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar do filósofo Sócrates. Quem foi Sócrates? E por que, Renata, você resolveu falar de Sócrates? Porque alguns mitos, algumas histórias, algumas coisas que eu vou contar a respeito do que nós poderemos aprender no curso de tarô, falam sobre filosofia. Assim como eu vou falar sobre o mito da caverna de Platão, então eu vou explicar quem foi Platão. Assim como quando eu abri a playlist do Osho, eu quis explicar para vocês quem foi Osho. Então, eu vou falar de Sócrates porque nós dividimos a filosofia antes e depois de Sócrates. Tanto que temos o período pré-socrático e o período socrático. Platão era um discípulo de Sócrates. Então, ele vem depois de Sócrates. Então, Sócrates inicia uma nova era na filosofia. É por isso que eu vou explicar para vocês, para quem não conhece a história de Sócrates, quem foi Sócrates, qual foi a história de Sócrates. Para isso, é lógico, eu vou usar aqui o meu computador para que não falte nenhuma informação, gente. Eu não tenho tudo de cabeça, eu já li muita coisa de Sócrates, como eu já li muita coisa de Platão, mas os detalhes todos eu mesma não tenho de cabeça. Então, para ser uma coisa mais didática, eu vou ler aqui o que eu encontrei, que é mais completinho, não sendo tão comprido, né? E com isso nós vamos começar por Sócrates. Queria lembrar que amanhã, segunda-feira, ok? Dia 20 de junho, teremos o nosso 7º sorteio de livros e eu sortearei 2 leituras particulares, tá bom? Então fiquem ligados. Aqui tá o saquinho de todos que fazem comentário no canal desde que o canal abriu. Se você ainda não fez um comentário, faça, nem que seja um coraçãozinho, entra no saquinho. Nesse saquinho eu vou tirar as leituras particulares. E esse saquinho pobrinho aqui é de quem escreveu no seu signo nos dias 13, 14, 15, eu quero ganhar um livro. Se você escrever isso, você vem para esse saquinho aqui e concorre a um livro. Vou sortear 3, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos falar de Sócrates. Sócrates foi um grego de origem humilde que revolucionou o pensamento ocidental de tal modo que foi condenado à morte em 399 a.C. Sócrates foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental. Ao contrário da maioria dos filósofos antigos que, para se dedicarem ao ócio filosófico, deveriam possuir posses para não precisarem trabalhar, Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira, tendo exercido o ofício do pai em sua juventude e ingressado em campanhas militares de guerra. Dentre essas guerras, a Guerra do Peloponeso, em que Sócrates lutou em destacamento em 431 a.C. e em outro por volta de 10 anos depois. Soldado corajoso e de grande resistência física, Sócrates obteve benefícios das características da cultura ateniense,
envolto na prática de esportes e na formação científica e política, o que conferiu ao pensador a sua personalidade questionadora. Sócrates ficou conhecido por ter iniciado um período da filosofia grega antiga que se chama o período socrático ou antropológico, que teria surgido como uma nova saída em relação aos estudos dos filósofos anteriores, classificados como pré-socráticos. A filosofia passaria, a partir de então, a abordar questões essencialmente humanas, ou questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade, como a justiça, o bem, a moral e a verdade. Contam os seus biógrafos que certa vez, ainda em sua juventude, Sócrates visitou o templo de Apolo, na cidade de Atenas, onde ficou marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico do templo: conhece-te a ti mesmo. Essa máxima do autoconhecimento tocou o filósofo, fazendo-o perceber que qualquer conhecimento posterior do mundo requeria antes um conhecimento de si mesmo. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para dizer que esta frase, conhece-te a ti mesmo, que muita gente diz que é de Sócrates, não é de Sócrates. Estava lá no templo onde ele visitou e foi o que deu o start nele do autoconhecimento dele próprio e de começar a sua jornada, tá ok? Então é errado dizer que essa frase conhece-te a ti mesmo é de Sócrates, não é, ok? Sócrates afirmava a sua ignorância, dizendo a frase que, segundo ele mesmo definia-o, só sei que nada sei. Esse reconhecimento de sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter questionador de sábio, pois o reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber, ao passo que a soberba intelectual leva à estagnação. Na mesma ocasião de visita ao templo, o jovem pensador consultou o oráculo de Delfos, que o qualificou como o mais sábio dos homens da Grécia. Isso foi tomado por Sócrates como uma missão, levar sua sabedoria consigo e adiante. Sócrates passou a vagar pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, questionando-as e as ensinando por meio da prática o seu método. Hoje não temos escritos deixados diretamente por Sócrates. O que é conhecido do filósofo são relatos de seus discípulos, principalmente Platão e também Xenofonte. Também existem relatos de seus detratores, como Aristófanes, um comediógrafo grego que satirizou a imagem de Sócrates em várias de suas peças. Para se moldar a personalidade de Sócrates e reconstruir a sua filosofia, é necessário, então, estabelecer um diálogo intelectual com aqueles que escreveram sobre ele. Por isso, vamos falar de Platão. O método socrático. Sócrates dizia-se um parteiro de ideias. Assim como sua mãe, que trazia bebês ao mundo, Sócrates trazia ideias, mas não dele mesmo, e sim das outras pessoas, que ao conversarem com ele, passavam pelo seu método. Sua missão era, sobretudo, a missão do diálogo, que levava as pessoas à evidência da própria ignorância, situação que, não sendo ultrapassada, prenderia a alma num estéril engano.
O método socrático de trazer as ideias das pessoas consistia em 2 passos. Malêutica, uma ferramenta retórica argumentativa que consistia em sucessivas perguntas sobre a essência de algo e sobre o que é algo. E a ironia, a resposta em tom irônico dada ao interlocutor, servia para desconcertá-lo e mostrá-lo que o conhecimento que ele julgava ter estava, na verdade, incorreto. O método socrático conferiu ao filósofo o êxito de sua missão, levar a sua sabedoria ao povo ateniense. Ele foi um dos primeiros a tornar a questão pela essência das coisas um assunto filosófico e, lutando contra o relativismo sofístico, falou da necessidade de se defrontar não com as opiniões, mas com a verdade. Sócrates nasceu em uma época de ouro em Atenas, tendo vivido as heranças de Solon e Péricles, a democracia grega e o florescimento cultural e político que tanto ficou conhecido pela posteridade. Nessa época, a atividade filosófica grega já tinha sido iniciada há alguns anos. Sofistas como Protágoras e Górgias já prestavam seus serviços aos jovens atenienses, e a política era assunto de todo cidadão grego. O sistema político permitia que todos os cidadãos pudessem legislar e participar do judiciário como membros do júri, o que necessitava de preparo. Sócrates foi um homem que teve destaque por ter buscado esse preparo. Grande entendedor de política, de filosofia e da sociedade, o pensador beneficiou-se de cada aspecto que a cultura de sua época poderia fornecer aos cidadãos. Como soldado, também serviu com coragem ímpar as campanhas em que participou, mas a mesma coragem em campo de batalha aparecia em sua imagem na vida pessoal, o que fez angariar algumas inimizades. Diante de qualquer forma de governo e de qualquer autoridade constituída, Sócrates prestava primeiro obediência aos ditames de sua própria consciência. Despertando a curiosidade e a amizade dos jovens e a ira dos mais velhos, dos políticos e dos mais ricos, Sócrates foi vítima de uma perseguição política que resultou em uma acusação, nos consequentes julgamentos e na condenação à morte. Após gerar incômodos e burburinho entre pessoas influentes em Atenas, Sócrates recebeu uma acusação que partiu principalmente do poeta Meleto e do político e orador Anitus. A acusação era grave: não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. Isso significava que o pensador, já passado dos 70 anos de idade, seria julgado por um júri composto por outros cidadãos da polis, e sua pena seria definida a partir do julgamento. Os relatos do julgamento de Sócrates podem ser conferidos no diálogo de Platão, Apologia de Sócrates, e também em Defesa de Sócrates, do também discípulo do pensador Xenofonte. Diz aqui: no ano 399 a.C., o tribunal dos Elialistas, constituídos por cidadãos provenientes de 10 tribos,
que compunham a população de Atenas e escolhidos por meio da tiragem da sorte, reuniu-se com 500 ou 501 membros. Difícil tarefa aguardava os juízes, julgar Sócrates, conhecida, mais controvertida figura, cidadão admirado e enaltecido por alguns, particularmente pelos jovens. Era, entretanto, criticado e combatido por outros, que nele viam uma ameaça para as tradições da polis e um elemento pernicioso à juventude. O trecho citado acima reforça a tese de que Sócrates foi julgado e condenado por não se deixar levar pela ordem estabelecida, mas sempre questionar o conhecimento tido como correto. No tribunal em que o filósofo foi julgado, a defesa ficava por conta do réu. Ao contrário do que muitos réus faziam na época, Sócrates não lançou apelos misericordiosos, utilizando sua posição social, sua família e seus filhos como meio de comover os membros do júri. Essa prática é vista pelo direito, hoje, como uma tática falaciosa. Trata-se do argumentum ad misericordiam, ou apelo para a misericórdia, que não apresenta uma estrutura lógica argumentativa, mas tenta vencer pela emoção. Sócrates recusou-se tecer esse tipo de defesa por considerar que um apelo à misericórdia seria quase uma aceitação da denúncia. Sócrates manteve-se firme em apresentar argumentos que contradissessem as falas de seus acusadores. Porém, essa atitude não foi suficiente para que o filósofo fosse absolvido. Condenado pela maioria dos votos, cabia a Sócrates fixar a sua pena. Meleto queria a pena de morte. O exílio, que seria também um exílio político, vida que Sócrates não queria para ele, também foi cogitado. Amigos sugeriram para ele o pagamento de uma multa. Sócrates, porém, não aceitou nem o exílio e nem a multa, pois sua consciência consideraria esse ato uma espécie de aceitação da culpa, que ele julgava não carregar. Ficou definido, então, que sua pena seria a morte. Após a condenação e sentença, Sócrates proferiu as seguintes palavras: Cidadãos, tanto aqueles que dentre vós induzistes as testemunhas a perjurarem, levantando falso testemunho contra mim, quanto os que vos deixaste subornar, deveis de força sentir-vos culpados de grande impiedade e injustiça. Mas eu, por que haveria de crer-me empequenecido, difícil isso, se nada se comprovou do que me acusaram? Jamais ofereci sacrifícios a outras divindades. Quanto aos jovens, seria corrompê-los, habituá-los à paciência e à frugalidade, atos contra os quais a lei pronuncia a morte, como a profanação dos templos, o roubo com efração, a venda dos homens livres, a traição à pátria. Meus próprios acusadores não ousam dizer que os haja cometido. Surpreso, pois, pergunto a mim mesmo, qual o crime por que me condenais à morte? Estou certo que, tanto quanto o passado, me renderá o porvir o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém, jamais tornei ninguém mais vicioso,
mas servia os que comigo privavam, ensinando-lhes sem retribuição tudo o que podia de bem. Sócrates dizia que ao conversar com as pessoas pelas ruas de Atenas, ele estava levando a sua missão com responsabilidade e, à frente, aquela missão que ele julgou ter ao conversar com o oráculo, de levar o conhecimento aos outros por ser o mais sábio homem da Grécia. A virtude, julgava Sócrates, só poderia ser obtida mediante o conhecimento verdadeiro dos conceitos e das essências, e a sua missão era mostrar às pessoas que elas poderiam obter tal conhecimento começando por um processo de autoanálise que findaria no questionamento e no conhecimento do mundo. Por perturbar a ordem vigente, esse foi o real motivo da condenação e da sentença de Sócrates. Em 399 a.C., o filósofo recebeu o cálice contendo cicuta, o veneno utilizado para sua execução. Ele mesmo bebeu o conteúdo do cálice e poucos minutos depois morreu. Então, essa é a história de Sócrates. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu tudo que Sócrates ensinou foi Platão. Então, é por causa disso que nós vamos falar de Platão também. Aqui é um espaço para nós fazermos leituras de tarô, o curso de tarô e termos um pouquinho mais de conhecimento. Afinal de contas, o nome desse canal aqui é Bem Querer, Tarô e Saber. Saber. O conhecimento é uma arma. Saber é poder. Quando nós sabemos, e o quanto mais nós sabemos, mais nós podemos fazer no mundo, para nós e para os outros. Sigam o exemplo de Sócrates, que não se subjugou, que não pediu por misericórdia, que defendeu até o fim os seus valores. Nunca se vendam. É essa a lição, a principal lição de Sócrates. Um beijo para vocês.